Olá, boa noite. Vamos começar a live de como enxergamos as cores. Bom, hoje é dia 3 de maio de 2022. Então, vou apresentar aqui para vocês uma coisa muito interessante, exatamente isso, como enxergamos as cores, né? Bom, então vamos lá. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à minha live. Meu nome é Rodrigo e nessa live irei apresentar como enxergamos as cores. Mas antes gostaria de fazer uma breve apresentação, muito rapidamente, tá? Sou formado na área de design, tanto na área de multimídia como na área de impresso, né? E atualmente estou fazendo em curso pós-graduação em design, tá? Venho trabalhando com o marketing digital, né, desde 1980 e 1998, quando eu comecei a trabalhar com web design, fazendo toda a programação ali no bloco de notas. Então, dali em adiante, eu venho sempre aprimorando, né? Não só a técnica de criação de site, mas também tudo que envolve ali um trabalho de SEO, de Google Analytics, todo trabalho de palavras-chave, enfim. E aí você vai, aos poucos, vai entrando nesse mundo do marketing digital, né? É, Venho trabalhando também sobre um aspecto de design, né? Dando aula de algumas faculdades, enfim. Agora estou aqui, a partir de 2017, né, eu venho assumindo, então, esse lado de professor, né? Então, venho dando aulas aí, não só de marketing digital, mas também como design gráfico. Bom, vamos lá, então. Segundo Eva Ellen, a autora do livro A Psicologia das Cores, ela coloca que cada cor pode produzir muitos efeitos contraditórios, dependendo da ocasião. Por exemplo, o mesmo vermelho pode ter efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. Assim também para o verde, que pode atuar de modo salutar ou venenoso, ou ainda calmante. Já o amarelo pode ter um efeito caloroso ou irritante. Ela ainda diz que as cores cercadas de outras cores representam outros significados, o que ela chama de acordes cromáticos. Então, o que seria um acorde cromático? Seria o ajuntamento de 2 a 5 cores, né? Daí, então, você forma um acorde cromático. Por exemplo, se ela está colocando aqui que o vermelho ele pode estar trazendo no significado do erótico ou brutal, né? Ou nobre ou vulgar. Mas se você pega o vermelho, quer dizer, você pega o rosa e a junta com o vermelho, aproxima, faz um acorde com o vermelho, você torna, então, aquele símbolo de amor, né? E um efeito ao contrário do amor, você pode estar trabalhando aí com as cores, um acorde cromático do vermelho, o preto e o amarelo. Aí você tem um efeito de ódio, né? Então, um efeito ao contrário do amor. Então, quando você trabalha aí com cores juntas, formando esse acorde, elas têm outro significado daquele de quando você tem aquela cor isolada, né? Assim também, por exemplo, a questão da frieza, né? Você coloca aí o azul anil com branco, com cinza claro e o cinza escuro. Aí você tem um acorde de 4 cores, né? Um acorde de frieza. E se você quer trabalhar o oposto dela, seria um acorde caloroso, você trabalha com as cores quentes, né? Seria o vermelho, o laranja e o amarelo, né? Então é interessante o trabalho dos acordes cromáticos, né? Bom, afinal, então, como enxergamos as cores? É, então, ó, vamos lá, então. Então, fenômeno físico das cores. Bom, a teoria das cores afirma que a cor é um fenômeno físico relacionado à existência da luz, ou seja, se a luz não existisse, não existiriam cores. O preto é percebido quando algo que absorve praticamente toda a luz que o atinge. Já o branco é percebido em algo que reflete praticamente todas as faixas de luz. Pode-se dizer
que o branco e o preto não são cores propriamente, e sim a presença ou a ausência da luz. Bom, nesse caso aqui, sabe-se bem que a cor é um fenômeno subjetivo, pois ela é constituída de ondas eletromagnéticas de uma faixa de frequência tal que as colocam dentro do que denomina-se espectro visível, ou seja, a faixa de frequência daquelas ondas que são captadas pela sensibilidade dos olhos. Então, a gente tem aqui uma gama enorme de frequência, né? Só que o nosso olhar, a nossa visão, ela ocupa uma pequena faixa desse espectro, né? É, e olha só, interessante, essa faixa que a gente consegue enxergar, não sei se você sabe, o nosso olho ele é dividido em três cones, né? E cada cone tem uma cor, seria o modo RGB, não sei se você já ouviu falar. Então, cada cone, então, se você pegar aí um valor incluindo branco, né? Nós temos aí, então, de 256 tonalidades de cores, né? Então, o RGB, o que significa? O R seria o red, que significa o vermelho, né? O G seria o green, que seria o verde, e o B seria o blue, que é o azul. Então, para cada cone, nós temos aí 256 tonalidades de cores. Agora, se você multiplicar entre esses três cones, são mais de quase 17 milhões de tonalidades que o ser humano consegue enxergar. Né? Incrível, né? Agora, na maioria, no caso dos animais e mamíferos, eles só têm dois cones, né? Diferente, por exemplo, também alguns pássaros têm quatro cones, já a pomba, ela já tem cinco cones, né? Agora, o camarão, gente, o camarão, ele tem 12 cones. Então, você imagina a visão que esse animal tem, né? Você pode, nem animal não seria animal, seria um crustáceo, né? No caso, qual que é a visão desse camarão, então, ele teria? Ele teria nessa frequência do infravermelho ao ultravioleta. Então, no caso no camarão, se ele fosse ver a visão dele de um cachorro, seria essa aqui, ó, que de baixo aqui. Não, então, a visão dele seria o infravermelho, né? No caso, por exemplo, a ultravioleta, que tem uma frequência mais baixa, né? Ela, normalmente, quando você quer saber se aquela nota ela é verdadeira, você trabalha com a frequência da ultravioleta, né? Então, você repara que quanto mais baixa que as cores, mais a frequência ela é mais alta, né? Assim, então, o comprimento da onda ela é menor e a frequência ela é mais alta, contrário do infravermelho para baixo, né? Então, a gente tem aqui as ondas baixas, né? Que é a frequência menor com as ondas maiores, né? No caso aqui, esse gráfico aqui pode representar muito bem como seriam as ondas, né? E, então, é isso. No caso aqui, nesse espectro, no campo do nosso olhar, percebemos a variação da onda no sentido de comprimento e frequência. Então, é isso. Se a gente pegar aquela faixa, seria esse comprimento aqui de como seria as ondas, como que a gente poderia estar, que tipo de frequência, né? Como que seria da frequência lá do violeta, né? No caso, o violeta não aparece aqui porque a frequência do violeta é muito menor, muito pequena, ocupa pouca parte dessa faixa, né? Mas seria do violeta ao vermelho, seria uma onda maior, né? Assim, o comprimento da onda maior, né? Bom, a descoberta de Isaac Newton. Isaac Newton, em 1665, foi quem descobriu o espectro visível. Então, utilizando-se de um prisma triangular,
atravessou sobre ele um feixe de luz branca, tendo como resultado todas essas 7 cores. Seguindo este mesmo raciocínio, concluiu que a luz do Sol, quando atravessa gotículas de água, resulta em um fenômeno denominado arco-íris. Então, Isaac Newton, ele era um físico, né? E vinha trabalhando com várias experiências, até então, quando ele descobriu que nessa faixa, quando atravessava o prisma através de da refração, então ele conseguia enxergar do outro lado essa faixa de luz, né? Então ele percebeu que na luz continha todas as cores, né? Bom, nas cores da natureza e tal. Uma pessoa no solo consegue ver as 7 cores do arco-íris porque as luzes dispersas dentro de cada gotícula seguem em diferentes direções. Então, a luz branca, que dá origem às demais, é composta de luzes de vários comprimentos de onda, indo do violeta ao vermelho. Então, neste caso, acontece a refração, a dispersão e a reflexão. Da mesma forma que aconteceu lá do prisma, né? Houve lá uma refração e uma dispersão. Então, dali você conseguia ver todas as cores. Da mesma coisa, da mesma forma do arco-íris, né? Assim, para isso que precisa de ter milhões, trilhões de gotículas, né? Para poder estar criando esse arco-íris no formato, vamos dizer assim, inteiro, né? No caso do azul do céu, a explicação por trás do fenômeno vem da forma como a luz se espalha pelas moléculas. É a luz azul que tem um comprimento da onda mais curto que espalha mais por essas pequenas partículas, o que leva à coloração azulada que observamos. Então, o azul, o céu, né? O céu, ele é azul exatamente por causa disso. Assim, a frequência, ela tem uma frequência maior, né? Com um comprimento de onda menor. Por isso que a gente consegue enxergar a cor azul. Mas lembra que tinha lá o violeta, só que não aparecia lá no espectro, né? Por isso que a gente enxerga o céu é azul, né? Assim, mas já acontece que algumas regiões e alguns países que o céu ele chega a ficar violeta, né? Isso quer dizer que antecede alguma ação da natureza que vai estar agindo, que pode ser um furacão, pode ser uma tempestade. Então, quando você percebe que o céu está violeta, porque vai estar antecedendo algum tipo da ação da natureza, né? Não vou dizer que seria um desastre, porque a natureza ela é, por si própria, ela tem a sua própria ação, né? Bom, mas então é isso, interessante, né? Por causa de que o céu é azul, né? No caso do pôr do sol, ao início da manhã e ao fim da tarde, a posição da Terra em relação ao Sol é de maior distância devido à rotação. Então, nesse longo caminho, as cores, por causa do pólen das partículas de água na atmosfera, dispersam, ficando apenas a luz de maior comprimento, nesse caso, a luz, né? Nesse caso, a luz vermelha, né? Então, olha só que interessante, né? Assim, por causa dos pólen das partículas de água, é, a, começa a dispersar, formando, então, um comprimento daquela frequência maior, né? Assim, a gente percebe que na verdade, a gente acha que o Sol, estando no pôr do Sol, ele está mais próximo da Terra. Na verdade, ele está mais distante da Terra, né? Outra razão por o pôr do sol ser avermelhado, ou seja, as ondas, a frequência ela é menor, né? Assim, e por isso que o céu, tanto no pôr do sol como na nascer do sol, eles são avermelhados
porque o Sol está mais distante da Terra. Às vezes a gente acha o contrário, né? Mas é ilusão de ótica. Isso porque, às vezes, porque tem algum objeto, ou um prédio, ou uma montanha, alguma coisa assim que o Sol está ali ao lado. Então, a impressão nossa é que o Sol fica maior. Mas na verdade, não. Mas, na verdade, o Sol estando no meio-dia, por exemplo, é o momento maior que ele está, né? Por isso que o céu é azul, que há uma frequência maior, né? E no final do dia, ou no começo do dia, como a frequência ela é menor, o comprimento da onda dela é maior, por isso que o céu fica avermelhado, né? Pela distância da luz em relação à Terra, né? Bom, aqui no caso estão as cores dos objetos, né? Tudo que enxergamos é colorido, pois a luz branca é a mistura de várias cores. Quando vemos uma folha, por exemplo, visualizamos o verde e não o azul. Isso acontece porque a cor não está no objeto, mas é refletida quando ele é iluminado por uma luz branca que absorve todas as cores, expondo somente o verde. Então, agora, quando o objeto possui cor branca, é porque ele reflete todas as cores que incidem sobre ele. Assim, podemos dizer que a luz proveniente do Sol e que chega até a Terra é uma soma de todas as cores. Conhecemos esse conjunto de cores como sendo a emissão de luz branca. Lembra lá atrás, lá da descoberta do Isaac Newton, né, que ele direcionou uma faixa de luz para o prisma, e ali, então, por causa da reflexão ali e da refração, houve, então, a faixa de luz que ali tinha contido todas as cores, né? Então, é exatamente isso. As folhas verdes, é isso. Quando ela recebe a luz do sol, né? A luz do sol contém todas as cores, não é isso? E como a folha verde, a folha é verde, então ele vai apenas refletir a cor verde. Todas as cores elas são absorvidas e só reflete a cor verde, né? Aqui tem um exemplo, né, onde que a gente tem aqui uma superfície branca, por exemplo. Quando a gente enxerga o branco, porque há um reflexo, né? Há uma adição de todas as cores que está sendo recebida e uma reflexão de todas das mesmas cores, né? Por isso que a gente enxerga o branco, que ali contém todas as cores, né? Ao contrário do preto, por exemplo, o preto ele já vai absorver todas aquelas cores, né? Como se você tivesse no quarto escuro, né? Você no quarto escuro, você não consegue enxergar nenhuma cor, porque ali o preto está absorvendo toda a luz, né? Aqui no caso, por exemplo, tem aqui próximo, no próximo slide, tem aqui um pouco sobre essa questão aí, como que as cores refletem. Então, se eu tenho uma superfície vermelha, né, eu vou estar, apenas o vermelho vai ser refletido, né? Ele vai estar recebendo todas as cores, mas vai estar refletindo apenas um vermelho. Assim, para qualquer outro tipo de superfície, né? Você entra no quarto vermelho, por exemplo, não sei se alguém já entrou aqui já revelou fotos, né? Você tem ali um local com a luz vermelha, né? E então todo objeto que não seja vermelho, ele vai aparecer uma cor amarronzada, né, de cinza, ou seja, não consegue refletir aquela cor, porque somente a cor vermelha, se você consegue enxergar o que é vermelho ali. Se não é vermelho, as outras cores acabam tendo um outro tipo de cor, né? Normalmente são as cores escuras, né? Assim. Então, os objetos visíveis não têm cor propriamente dita. Eles têm propriedades químicas e físicas que fazem com que absorvam certos comprimentos de onda e reflitam outros comprimentos de onda, os quais chegam aos nossos olhos e estimulam os cones, né? Aqui está representando aqui
os cones, né? Mas, na verdade, são todas as cores que a gente vai estar que está recebendo, e a visibilidade é apenas, então, daquilo que vai ser refletido conforme aquela cor, que está sendo absorvida e refletindo apenas aquela cor, né? Então, do branco da mesma forma, e o preto já não reflete nada, né? O que o preto, ele absorve, né? E o branco, eles são cores aditivas, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre cores de pigmento, que até então eu estou falando de cor luz, né? Então, são dois tipos de situações aí para ser falada, né? Bom, no caso, então, a temperatura da cor pigmento. Bom, a temperatura das cores designa a capacidade que as cores têm de parecer quentes ou frias e de transmitir sentimentos ao observador. Então, quando se divide um disco cromático ao meio, com uma linha vertical, percebemos dois blocos correspondentes, as cores frias e as cores quentes. Então, a gente tem aqui um disco cromático, né, representando as cores de pigmento. Então, se a gente dividir no meio, a gente pode dividir no meio, separando, a gente tem como separar as cores quentes e as cores frias, né? Eu vou falar um pouco agora sobre a questão desse ciclo cromático, como que as cores elas são trabalhadas, né? No caso aqui, o ciclo cromático, normalmente ele é representado por 12 cores, que são 3 primárias, 3 secundárias e 3 terciárias, criadas pelas misturas das primárias com as secundárias. Então, assim, aí você pode perguntar, mas por que as cores primárias é amarelo, azul e vermelho? Por que não o verde? Por que não o violeta, né? Bom, na verdade, as cores primárias são aquelas cores que você não consegue adicionar com uma outra cor. Por isso que elas são cores únicas, se pode dizer assim, né? Então, é a partir dessas cores primárias você consegue desenvolver outras cores. Por exemplo, se você pega uma cor primária, amarelo com vermelho, o que vai acontecer? Vai ter uma cor secundária, que é o laranja, né? Da mesma forma, se você pegar, misturar um amarelo com o azul, você vai ter, então, uma cor verde, né? E se você trabalhar com a cor azul e a cor vermelho, você vai ter a cor violeta, né? Então, essas cores, você começa a trabalhar com as cores primárias, secundárias. Se você quiser trabalhar com uma cor terciária, aí você trabalha com uma cor primária com uma cor secundária. No caso aqui, ó, nós temos o amarelo, que é primária, e o laranja secundário. Se você fazer essa mistura, você vai ter, então, uma cor amarelo alaranjado, que é uma cor terciária. E assim por diante para todas as cores, né? Até você vai juntando e vai começando a ter as cores meio que opacas. Por isso que lá no prisma, lá atrás, a gente consegue enxergar as 7 cores, porque são as cores mais vivas, né? As outras cores são cores opacas, onde que não consegue absorver as cores. Por isso que o arco-íris reflete apenas as 7 cores, né? Bom, aqui no caso, então, vamos lá. Então, eu acho que deu para poder aprender um pouquinho, né? Assim, deu para poder perceber o que são as cores de luz e o que são as cores de pigmento, né? Isso aqui é uma pincelada, claro, né? Assim, você trabalha com cores, tem aí, poderia estar falando sobre outros tipos de situações de cores na área de publicidade, na área de moda, na área de ambiente, enfim, são várias situações de signos, né? Então, a cor, ela está, na verdade, em tudo, né? Bom, agora eu vou estar apresentando aqui a oficina que eu vou estar realizando, vai ser a oficina da minha cor, meu estilo, tá? Vai ser aberta as inscrições a partir de hoje, vai até sexta-feira. Então, quem interessar em conhecer um pouco mais sobre as cores, vai ser a grande oportunidade então, de estar fazendo essa oficina, né? Nessa oficina, então, você vai ter lá
vai ter lá a temperatura da cor, a teoria das cores, o círculo com cromáticos, isso com mais a profundidade, tá, gente? É porque aqui, até então, eu dei uma pincelada, né? E na oficina eu vou aprofundar um pouco mais, porque aqui não dá tempo de aprofundar tanto assim, também não faria sentido ficar aprofundando muito, né? Por isso que nessa oficina eu vou ter tempo de poder aprofundar um pouco mais através de vários exemplos, de vários cases, né? Assim, então, a gente vai ter lá a classificação das cores, tornando o seu feed criativo, cores da sua marca, significado das cores. Então, o que que cada item quer dizer aqui? No caso, da temperatura da cor. Então, nesse capítulo, você vai entender sobre cores cromáticas e acromáticas e como utilizá-las ao seu favor. Então, você vai perceber assim, o espectro, né, se pode dizer assim, das cores cromáticas, né, quais são as cores cromáticas que posso estar trabalhando ali, e acromáticas, né, o que, que elas revelam para a gente. Né? No caso que, por exemplo, você para fazer com que o chocolate quente pareça mais gostoso, você servir numa xícara laranja é muito diferente você trabalhar com servir uma xícara vermelha ou branca, por exemplo. Então, está vendo como que as cores elas complementam, elas têm uma poderia trabalhar com um acorde cromático, né? Então elas, quando você trabalha com as cores em harmonia, ela tem um significado. Então, um chocolate quente numa xícara de laranja, ela vai dar um sabor diferente, né? Assim, aqui no caso, bom, sobre a teoria das cores, como é que vai acontecer? Lá a teoria das cores, a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre como vemos a cor luz e a cor pigmento, né? Então, a gente sabe que na cor luz, a gente tem uma junção de cores que corresponde à cor branca. Não é? Lá no, botando novamente, lá no espectro, lá daquela faixa de luz branca, foi lá no prisma e refletiu o quê? As cores. Por isso é que a cor, a luz, ela é uma conjunto, ela é uma junção de cores. Por isso, quanto mais as cores elas se unindo ali, elas se tornam brancas, né? Assim, é igual você pegar um catavento, não sei se alguém já fez essa experiência de pegar um catavento com as cores, né? E se você girar ele ali, colocar no vento, contra o vento, né, para ele ficar rodando, acaba que todos aqueles ciclos ali ficam vamos dizer assim, uma tonalidade branca, né? Vamos colocar assim. Não fica totalmente branco, mas fica totalmente claro ali, né? Assim, ao contrário dos pigmentos. É, se você fizer uma junção de todas as cores, fazer toda a mistureba toda, acaba que fica uma cor escura. Não vai ficar totalmente preto, mas fica um marrom escuro, vamos dizer assim, um cinza escuro. Vai depender de qual mistura que você vai fazer, né? Assim, então, se você colocar, por exemplo, uma cor, trabalhar com cores complementares, você pode estar trabalhando ali com um cinza mais escuro, um cinza mais rosado, um cinza mais azulado, vai depender de quais cores que você vai estar trabalhando. Mas, normalmente, se você juntar todas as cores, vai dar uma cor mais escura, né? Então, no caso do círculo cromático, como a gente trabalha o círculo cromático, né? No círculo cromático, então você vai entender por que existem cores primárias, secundárias e terciárias, e como ela desenvolve através das misturas entre elas. Então, eu dou bastante exemplo, né? Como você pode estar trabalhando com essas cores, como você chega naquelas cores, através de que tipo de mistura, né? Falei um pouco aqui sobre o azulado, né? Assim, você trabalhar com cinza azulado, que tipo de cor primária, cor secundária, aonde que você... Isso é interessante, por exemplo, para um artista plástico.
né? Um artista plástico, ele entendendo um pouco de cores, assim, ele consegue trabalhar mais racionalmente, né? Assim, porque a gente trabalha muito intuitivamente, a gente vê lá no experimento, né? Acaba chegando naquela cor, mas quando você começa a entender o que aquelas cores vão estar passando, quais são o significado delas, você pode ter mais ciência ali daquelas misturas e encontrar uma forma adequada. E também serve para qualquer outra área, né? Claro, para postagens de post, que eu vou estar falando sobre cases também. É, enfim, a cor, ela encaixa na sua vida, em qualquer âmbito de trabalho, não só também trabalho, como na sua vida pessoal. A gente tem aqui a classificação das cores, né? Então, na classificação das cores, você vai entender como as cores, como você pode estar utilizando as cores monocráticas, análogas, tom sobre tom, complementares. Isso aqui é um item bem interessante, porque, porque realmente é aqui que você vai começar a entender que tipo de mistura que você vai estar trabalhando. Tem uma ferramenta que chama Cooler, inclusive nessa oficina, você vai ter um bônus, né, de assistir como que funciona essa ferramenta. Ali você pode estar trabalhando com essas junções de cores com mais facilidade, né? Então, você tem lá o monocromático, por que que eu devo estar, quando que eu vou estar usando, né? Assim, qual o sentido de estar utilizando, ou as cores de tons sobre tons, análogas, cores análogas é muito interessante trabalhar com cores análogas, complementares, quando você quer dar uma ênfase, uma cor em cima de outra. Então, é um momento muito interessante que realmente você vai entender muito sobre cores através desse item classificação das cores, né? Depois a gente tem aqui tornando seu feed criativo, onde eu apresento vários cases, né, sobre os feeds, como que é trabalhado de forma consciente. Quando você chega no feed de um Instagram, de uma pessoa, e quando você vê essa organização, quando você vê essa consciência dessa distribuição das cores, você percebe que a pessoa ela tem assim, ela transparece uma organização, ela transparece, ela tem por trás ali algo que ela está sabendo o que está fazendo, né? Assim, então acaba que você trabalhar com cores no seu próprio feed, você ajuda é, a dar um destaque maior ao seu produto, ao seu serviço, né? Então, quando você começa a entrar e cria uma harmonia ali no seu feed, né? E você pode trabalhar de várias formas, assim. Então, eu vou estar trazendo vários exemplos de como você pode estar trabalhando as cores lá no seu feed, né? Isso vai ajudar muito a impactar, né? Assim, as pessoas que estão entrando pela primeira vez, acaba que ajuda a impactar e, e dar uma aparência maior, né? De organização, de ciência mesmo, né? Bom, cores da sua marca. Então, a partir do momento que você começar a se identificar com a sua paleta de cores, todo o seu campo de convivência, seja no trabalho como na vida pessoal, começará a definir seu estilo a partir da sua identidade visual. Então, para aquelas pessoas que não têm ainda, não se achou o seu estilo, ou acha que o estilo não tem tanta importância assim, tal, através dessa oficina, quando você começa a perceber as cores com mais aprofundamento, você começa a se identificar com as cores, aí você vai começar aos poucos se vestir de forma diferente, trabalhar, né, no seu visual, no seu ambiente de casa, trabalhar nas suas postagens, já não é qualquer cor que você vai colocar ali, você vai dar um significado, né, naquela mensagem.
Então, quando você começa a perceber as cores, aí você começa a dar um significado delas, a sua forma de agir, mas a forma de atuar de forma diferente, né? E o significado das cores, eu vou estar falando com mais aprofundamento ali lá lá na oficina. Então, vou estar dando, na verdade, vão ser 13 cores, onde vou estar falando sobre o significado de cada uma delas, né? E vou dar muitos exemplos também, vou falar não só sobre a sua personalidade, né? Porque ali, falando da personalidade das cores, você pode estar identificando com uma cor ou outra. Né? Assim, não quer dizer que se você identificar com uma cor, você vai abandonar as outras, não é isso. Mas você vai começar a ter vamos dizer, um olhar diferente para aquela cor. Né? Você vai começar a trabalhar, e aí você vai começar a trabalhar o seu estilo, a sua marca. Né? E nada melhor você criar uma marca, porque isso ajuda muito no seu marketing, inclusive. Né? Você começa a ter um destaque ali e criar uma referência, primeiramente para você mesmo, né? Através da identificação daquela cor, que te faz bem, que você começa a conectar melhor com as situações, né? Vamos dizer assim, daquilo que você está fazendo, então já não é nada por acaso, ali você tem um significado por trás, através da utilização daquelas cores ali, né? Vou falar um pouco da publicidade, como você pode estar utilizando também as cores, né? E outras coisas também. Então, basicamente, o significado de algumas cores, como o vermelho representa a paixão, já o branco é a cor da paz, o verde é a cor da esperança e o preto denota a sofisticação. Então, através do conhecimento mais aprofundado do significado das cores, você começará a colocar em prática o uso das cores de forma mais seguro em seus negócios e na sua vida pessoal. Ok? Bom, então, quando irá acontecer a oficina? Bom, a oficina Minha Cor, Meu Estilo vai acontecer no dia 10 de maio, na terça-feira, a partir das 19 horas, com a duração de 2 horas, mais ou menos. Tá? Então, vai ser na próxima terça-feira que vai começar a oficina. Então, como irá acontecer? Bom, vai ser através do Zoom, né? Naturalmente, eu vou estar ali, não é uma aula gravada, vai ser ao vivo, né? Vai ser criado um grupo provisório do WhatsApp, porque é onde que vou estar encaminhando lá não só o link, mas também as apostilas e algumas outras dúvidas que houver, a gente vai estar conversando por ali. Depois o grupo vai ser desfeito, tá? Então não precisa preocupar de ficar ali achando que vai ter mais um grupo. Não, ali o grupo vai servir simplesmente para essa oficina. Né? A aula vai ser gravada, mas com acesso limitado, ou seja, vai estar disponível durante 7 dias. Isso é mais para quem, por exemplo, fez a inscrição e naquele momento, naquele dia, não pôde participar. Então, ela vai ter oportunidade de estar vendo a aula, né? E para quem já viu, é uma oportunidade de estar revendo. Né? É como se fosse uma revisão daquilo que vai ser dado, embora vai ser baseado na apostila. Então, dentro da apostila vai ser falado e as perguntas também vão ser esclarecidas naqueles momentos, né? Bom, então vai ter uma oficina, a oficina ela vai ter uma apostila em formato em PDF, que você pode estar imprimindo, se você quiser, né? E é até bom que, se você puder imprimir, porque aí ali você pode fazer as anotações ali naquele momento, né? Vão ter 3 bônus, né? Então, um bônus do e-book sobre cores na moda, né? Então, você vai ter lá todas as cores, que tipo de roupa, quais cores da roupa, para qual ambiente, para qual situação que é mais interessante você está utilizando as cores e tal. Também um e-book sobre cores e ambiente,
né, na sua casa, como você pode trabalhar as cores complementares ali, seja no quarto, seja numa sala grande, só para dar uma ideia. Por exemplo, se você tem um espaço muito grande, né, assim, um espaçoso, um local bem grande, as cores quentes, elas aproximam. Então, quer dizer que se você pegar, às vezes, pegar uma parte de uma parede, naquele espaço grande, você pode criar um ambiente mais íntimo ali, né? Assim, então, então, como as cores quentes elas aproximam, você pode aproveitar esse pedaço do ambiente e tornar ela um local mais intimista, coisa e tal. Ao contrário da cor fria, né? A cor fria ela tem a tendência de expandir, né? Assim, então, se você tem um local pequeno, o interessante é você ter as cores claras, né? Assim, um branco, um azul claro, coisa assim, um verde claro, para poder dar a impressão de ficar um espaço maior. Então, são essas dicas e outras muito mais sobre cores de ambiente, como você pode estar utilizando, seja um ambiente na sua casa, no trabalho, enfim. E vai ter o bônus 3, que é sobre essa videoaula da ferramenta Cooler, né, que eu falei um pouco antes, sobre como você pode estar trabalhando com as cores de forma prática, de forma objetiva, né? Então, no momento ali, você pode criar um acorde cromático, pode salvar aquele acorde para estar utilizando para depois. Então, um estudo, uma ferramenta de estudo muito prático, né? Tá? Bom, é, então, após a finalização dessa oficina, você se sentirá capaz de conduzir melhor as cores para as suas postagens do seu Instagram, criando de forma mais consciente as suas imagens através de estratégias conforme seu planejamento, tá? Então, qual o investimento da oficina? Bom, o valor do investimento da oficina é de R$ 167 à vista. Tá? Você pode realizar o pagamento via Pix, transferência, ou PagSeguro ou boleto. Eu falo à vista porque se você for fazer, é mais interessante para não criar juros. Por exemplo, um PagSeguro você pode dividir em várias vezes, mas o PagSeguro vai estar colocando para você alguns juros, embora seja baixo, né? Mas se você não quiser pagar nada além, então esse valor de 167 você pode estar fazendo com essas formas de pagamento. No caso do boleto, se alguém quiser, através do boleto, vou estar precisando dos dados completos, né? Como o nome, o endereço e o CPF. Você pode estar me encaminhando via e-mail, que eu vou estar mostrando aqui depois, tá? Ou então pelo WhatsApp. Bom, as inscrições então vão estar abertas de hoje até sexta-feira, que vai ser no dia 6 de maio, tá? Normalmente até 11h59 de sexta-feira, as inscrições elas vão estar abertas. No caso, então, do pagamento Pix, você pode estar encaminhando para rodrigocaleidoscopio@gmail.com. No pagamento via transferência, tem aqui os dados bancários, né? E o PagSeguro, você pode estar acessando o site, né? Que é o designdigital.com.br/oficina de cores. Lá tem as informações que eu falei aqui e um pouco mais sobre depoimentos de pessoas que já fizeram oficina, que já foram os meus alunos, o que eles falam, né? E, basicamente, tem lá todas essas informações e também tem esses dados aqui, caso você, né, queira pegar, no caso, alguns dados do banco, se quiser fazer a transferência, mas você pode estar me passando aqui alguma mensagem que eu posso estar encaminhando para você esses dados direitinho. E após efetuar o pagamento, eu peço para estar enviando o comprovante para o e-mail cursos@designdigitalbh.com.br ou pelo WhatsApp, que é o DDD 31, que é o 989 10 0433.
ok? Então é isso, né? São essas informações, e a partir de então, a, o, a inscrição, elas estão abertas, e eu espero te ver por lá, ok? Então é isso aí, valeu, boa noite e até lá.